Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Reconecte-se, roteiro para um novo eu. Estamos aqui indo para o nosso quarto episódio, eu, Yuri Carraro e meu querido irmão, Leandro Carraro. Estamos aqui em família plena aqui, né, no momento, mas vocês todos são a nossa família, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos indo agora para um novo episódio, que esse episódio, o título é Errar Faz Parte. E é uma etapa muito difícil de compreender, porque quando a gente erra, a gente, né, tem muita dificuldade de processar qual é o propósito desses erros, né? E aí, né, lógico, o nosso propósito aqui é a coragem de ir para a vida e se expor aos riscos de errar. E isso é um grande desafio, né, irmão? A gente conseguir fazer isso. Primeiramente, né, dou boas-vindas aos nossos queridos colegas e à nossa querida família, né, do programa. Olá, família, tudo bem com vocês? Que alegria, hein? Mais uma quarta, mais um dia aqui reunidos para falarmos um bocadinho sobre amor, sobre nós, sobre erros. Errar faz parte. A gente tem um grande problema na vida, né? A gente tem medo de errar, né? A gente sempre quer fazer o certo, sempre quer fazer o correto. Esse medo de errar, esse receio de errar, bloqueia a gente de viver tanta coisa. Quantas coisas a gente já não deixou de fazer por medo de errar? Quantas coisas a gente já deixou de fazer por medo de não parecer o correto ou o certo ou se encaixar num padrão por causa dos outros? Quantas coisas? E que não eram coisas ruins. Às vezes você queria fazer coisa boa, você estava com um desejo bom, mas parecia que não se encaixava, ou não ia ser aceito, ou não ia ser bem visto, e aparecer um erro ou uma falha, você deixou de viver aquele momento. Quantas vezes? Isso machuca a gente, isso limita a gente, isso prejudica a gente. Isso faz com que a gente deixe de exercer a nossa luz, sabe? Porque quando você tenta fazer algo bom, quando você tenta fazer algo que você, do fundo do seu coração, acredita ser ok, tá tudo bem, que vai te alegrar e que você também espera que alegre os outros, e você não faz e cerceia aquilo por um medo ou por algum motivo, isso no primeiro momento machuca a gente demais, demais. Porque eu acabo deixando de ser quem eu queria ser, deixando de fazer uma coisa que era legal e por um motivo que não tem justificativa mental. Uma coisa é deixar de fazer algo, por exemplo, com meu irmão, que eu sei que vai machucar ele. Então eu mentalmente sei que vai machucar ele. Isso justifica e me dá paz não fazer isso com ele. Por mais que no primeiro momento eu tinha tido vontade, vou dar um tabefe na cabeça do meu irmão de sacanagem. Pô, mas vai machucar esse tabefe. Então por mais que eu tinha vontade de brincar com ele, é um exemplo simples, tá, gente? Por mais que eu tive vontade de brincar com ele, o meu discernimento sobre, pô, mas vai machucar ele não vai gostar, freou isso e justificou amorosamente para o meu coração. Então eu me mantive tranquilo e em paz. Diferente de falar, pô, eu queria tanto abraçar meu irmão, é porque as outras pessoas estão olhando, ou porque está num ambiente de trabalho, alguma coisa, eu não abracei ele. Essa não é uma justificativa muito plausível. Ou porque tem outra pessoa ali que vai julgar o meu irmão, que pode achar alguma coisa. Acaba que eu deixei de viver um momento bom por uma justificativa que não era verdadeiramente amorosa, que não era verdadeiramente correta. E isso me machuca. Porque às vezes eu não dei esse abraço no meu irmão aqui, e ele viajou e eu fiquei um tempão sem dar, ou não consegui mais ver ele nessa vida, aconteceu alguma coisa comigo, e eu perdi aquele abraço. Por uma justificativa besta. E isso me machuca muito. Então, tem que tentar lembrar de fazer o seu melhor. Por isso nós estamos nesse tema, errar faz parte. Se o seu motivo e seu interesse é bom, por que não, irmão? Sim, por que não fazer? E faz parte, né, minha família? Isso acontece. Eu e meu irmão aqui, né, crescemos juntos e, lógico, na fase da infância e da adolescência, né, nossa imaturidade, né, faz parte. E, rapaz, meu irmão, ele sendo, né, o primogênito, mais velho. Mais minha. Diferença de 3 anos de idade aqui, né? Rapaz, eu levei uns tapas na cabeça, viu? Levei. Mas, assim, somos crianças, somos adolescentes, estamos ali evoluindo. Assim, a gente sempre foi muito parceiro, viu, gente? Não era guerra também assim, não em casa não, né, irmão? Não. Mas faz parte. Eu também dei uns tapas na cabeça dele de volta, viu? Mas o que acontece? Nós estamos num processo de aprendizado, de evolução, e é normal no começo a gente errar muito, né? A gente erra, a gente muitas vezes nem tem... Quando a gente já tá pensando, já tá errado, já errou, tá lá na frente. Meu Deus, eu fiz um monte de coisa, não devia ter feito isso. Quando bate essa reflexão, né? E agora, né, nós cada vez buscando esse amadurecimento, essa transformação que faz parte, estamos aqui, né, com muito amor, com muita união, com muita conexão, nesse sentido de um amor mútuo, igual você falou, né, um abraço e brincadeiras sempre vão existir com muita amorosidade, com muita parceria. E agora a gente consegue cada vez mais
ver nós mesmos não como seres, às vezes, que nós somos... A gente, às vezes, visualiza a gente como o eu ideal e o eu real. A gente idealiza muitas vezes a gente como se fosse seres, assim, perfeitos, né? Nós somos, não, eu não tenho erros, né? Eu sou uma pessoa que, se alguém eu erro, é porque o outro que me perturbou, né? Eu que tô aqui tranquilo. E a gente vê esse eu idealizado de uma forma muitas vezes distorcida. Quando na verdade, a gente tem que olhar para o nosso eu real. Olhar esse eu que tem imperfeições, né? Esse eu que ainda estamos nessa caminhada, nesse aprendizado. E quando a gente olha para o eu real, a gente se conhece, reconhece quais são onde a gente mais erra, onde a gente tem mais dificuldade, qual é o nosso calcanhar de Aquiles ali na nossa vida. E aí, diante disso, né, irmão, a gente consegue aprender, refletir e fazer uma mudança de postura, né? Uma mudança, olhar para qual é a causa daquilo ali que eu tenho esse tipo de postura, e a partir disso fazer as mudanças na minha vida, buscando ser mais, como Jesus fala, né? Amar o próximo como a si mesmo, com mais amorosidade com o outro, entendendo que os erros, só que mesmo que a gente tenha essa proposta, meus queridos, acontece, a gente tem essa proposta, mas na vida a gente vai ser provocado de várias formas, né? E vão tocar nas nossas vulnerabilidades, e a gente vai errar. E na vida, quando a gente se expõe, quando a gente vai para a vida, a gente se coloca em risco, né, de errar. E faz parte, a gente tem que se colocar a vida para essa exposição, que só assim que a gente vai aprender na escola da vida. Se a gente fica com medo, né, recluso, a gente não vive as experiências. Agora, quando a gente se coloca diante da vida e busca nos conhecer e ter essas vivências, né, até de errar, você vai refletir, você vai tentar evitar o erro na próxima, e essa é o trabalho prático de cada dia. Exato. Porque no final de contas, esses nossos erros, essas nossas tentativas, o que verdadeiramente importa é a nossa intenção, o nosso impulsionamento diante daquilo. Vou ver um exemplo simples. Por exemplo, se você tem uma garrafa de café, eu gosto de café, meu irmão, você gosta de café? Nem tanto. Meu Ele irmão não gostava. muito Eu perguntei mais. porque ele eu não melhorei. gostava. Antes eu não gostava. Eu comecei... Começou a gostar. Comecei. Você vê que a vida a gente muda, né? A vida é feita de transformações. Ele está se transformando nessa teoria. Mas eu gosto de café. Está evoluindo pro café. Tá. Ele está aderindo ao time. Mas eu gosto de café. E aí o que acontece? Se alguém prepara para você uma garrafa de café, e você pega o café, bota na sua xícara, e quando você toma, tá cheio de borra. Você gostou desse café? Cheio de borra, não. Ninguém vai querer tomar o café com borra. No primeiro momento, tem algo errado. Então, você não gostou desse café. Você achou esse café ruim ou que essa pessoa te preparou o café de maneira equivocada. Vamos supor que essa xícara de café tenha sido preparada para uma pessoa que você acabou de ter uma discussão com ela. Você vai achar que ela fez esse café por quê desse jeito? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Ela fez para me sacanear. Ela fez para me deixar ainda, para implicar comigo. Então, esse café que eu acabei de tomar, para mim surgiu como algo negativo. Concorda com o café com borra, não é isso? Por quê? Porque a intenção que ela colocou foi prejudicar a gente. Agora, vamos supor que você recebeu uma garrafinha de café do seu filho novinho, ou de um afilhado seu, ou de uma criança, que lembrou que você gostava de café, e de manhã cedo foi lá, preparou esse café para você e levou essa garrafinha para você tomar café. Você vai encher, você vai tomar o café. O café está cheio de borra. Só que vai importar o café cheio de borra? Não. Porque o que importou foi a atitude daquela criança para com você. Foi o carinho daquele ser para com você. A criança errou, ela fez um café errado, equivocado. Mas mesmo diante do erro, aquilo surgiu algo positivo para você. Por isso que o que importa é a intenção. Se você tem uma atitude com alguém com a intenção de carinho e amor, você errou sem querer. O seu objetivo não era errar, o seu objetivo era acertar. E às vezes a gente erra. Quantas vezes eu, Leandro? Mas muitas, olha, muitas. Até porque Paulo fala isso, ó. O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. Então, a gente está tentando acertar. A gente está tentando mudar na vida. A gente está tentando se melhorar na vida. É normal, é natural. Então, quantas vezes eu já tentando acertar, tentando fazer o melhor para a pessoa, quando a pessoa recebeu a minha atitude, ela olhou aquilo como um erro, como equívoco, como algo não bacana, não legal. E como a minha intenção era boa, a minha energia vai com o meu erro
E a pessoa, ou naquele momento, pode reagir mais tranquilo. E na própria reação dela, a minha contra-reação, ou seja, a minha atitude depois, pode ser, meu Deus, me perdoe, não era o meu objetivo, e aí já levar uma energia diferente, porque o nosso objetivo não é prejudicar, né? E essa atitude minha faz com que as coisas se acalmem, se equilibrem ali, porque eu tenho que lembrar, eu não tô... Lembra, a intenção é o que importa. Então, eu não estou tentando fazer o bem para o meu irmão ou para você, por exemplo, com a intenção de você me reconhecer. Eu estou fazendo bem ou algo legal para vocês porque eu gosto de vocês. Porque eu gostaria que vocês se sentissem bem assim. Não porque eu quero ser reconhecido. E aí, quando vocês se sentem prejudicados por mim, por essa atitude, mesmo sendo uma atitude positiva que eu tenha feito, como minha intenção era essa, minha resposta perante a sua reação de não gostar ou de surpresa negativa é uma resposta de me desculpa, me perdoa. Aí, pô, você não gosta? Tipo, eu levei pro meu irmão um café muito forte, ele tá aprendendo a tomar café agora, e dei pra ele, aí ele não gostou. Pô, meu irmão, perdão, eu esqueci que você não gostava de café tão forte, vou fazer um mais fraco pra você, me perdoe. Vou ali preparar um outro, preocupa não. Eu vou ali com todo carinho e tento corrigir meu erro. Porque essa é uma atitude dessa energia positiva que eu tô levando. Diferente se eu tô levando pro meu irmão pra ele agradecer que eu levei o café, pra ele reconhecer que eu levei o café. Se eu fiz só por esse motivo e ele chegou pra mim, nossa, que café horrível, pelo amor de Deus, eu naquela hora vou falar o que pra ele? Nem reconhece que eu te dei o café, hein, Yuri? Nem reconhece, nem. Só vê o erro, hein? Só vê o erro, tá vendo? A atitude é diferente. Intenção é tudo, né? Porque o que importa é a intenção. E isso a gente faz na vida. Sim. É um simples café, mas a gente faz com quase todo o resto. Uhum. Então errar é natural, é normal errar. Só que eu tenho que entender o porquê que eu tô fazendo as coisas na minha vida. Por que eu tô escolhendo o que eu escolhi? Por que eu tô agindo do jeito que eu tô agindo? Por que eu tô tendo as atitudes com as pessoas que eu amo, ou tendo as atitudes comigo, ou tendo as atitudes no trabalho, ou tendo as escolhas fora de casa? Por que eu tô fazendo tudo isso? Qual a intenção que tem minha por detrás? E quando a gente descobrir essa origem, essa causa raiz das nossas intenções, dos nossos erros, é fundamental, né? Tudo que a gente fala aqui, a gente busca essa reconexão com o que é a parte inicial, né? O máximo possível você conseguir aprofundar naquilo. Então, muitas vezes, a gente está realmente fazendo bem, sempre com interesse egoístico, né? É lógico que a gente sempre quer uma coisa boa pra gente, mas assim, se a gente só faz isso com esse interesse, com a expectativa de que o outro tem que reconhecer o que está fazendo, alimentar um pouco o nosso ego, né? Aí o negócio vai desandar, não vai dar certo. O café vai continuar aí, né, dando problema. Então, e dentro disso também existe uma dinâmica muito importante que, diante dos nossos erros, que esse errar faz parte, a gente se exige muito. A gente é muito... Eu falo por mim mesmo, tá, gente? Eu sou muito perfeccionista. E, assim, o perfeccionismo, né, como a gente fala, sempre tem essas sombras na gente, né? O perfeccionismo, ele tem um lado bom e um lado ruim na minha vida, né? O perfeccionismo me ajudou em várias questões, né? Atingir objetivos na minha vida profissional, por exemplo, no concurso público, fui muito disciplinado, me ajudou bastante em vários sentidos, mas o perfeccionismo tem seus poréns graves, né? E os poréns graves, a sombra que há nessa característica que eu tenho, por exemplo, ela pode me sabotar, no sentido de, quando eu estou lá errando, eu chego e entro num martírio grande por ter cometido um erro com uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu me preocupo, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente tem uma exigência, uma projeção com o nosso eu muito grande, maior do que a gente está aqui hoje. Então, o perfeccionismo, ele leva a ter uma certa sabotagem mesmo nos nossos propósitos. E a gente tem que sair desse perfeccionismo nosso e entrar num caminho muito mais de auto-amor, de autoacolhimento, e saber que olhar para os erros como aprendizados, como um mapa que nos faz aprender o que eu tenho que melhorar aqui, o que eu posso mudar nas posturas, respirar fundo, se auto-perdoar e falar assim, olha, de forma legítima, eu reconheço meu erro, eu me arrependo daquilo. É muito importante esse processo, né, irmão? Sim. De você olhar para o seu próprio erro, reconhecê-lo, assumir a responsabilidade diante daquilo, mas sem a questão de castigo, de punição, nossa, não tem mais o que fazer. Não, realmente você não pode voltar atrás, né? Fazer um novo começo, mas você pode recomeçar agora e fazer um novo fim, como diria nosso querido Chico Xavier. Então, quando a gente tem essa visão, a gente consegue ter um caminho muito mais leve e de possível profunda transformação na gente. E aí a gente olha para esse, igual eu olho para o meu perfeccionismo, né? E respiro, busco me autoacolher
Mas calma, Yuri. Estamos aqui para viver a experiência. Que bom que você teve coragem de viver, de se colocar ali em exposição e ter essa experiência que vai ser um grande aprendizado, que agora você pode fazer diferente. Que se eu não tivesse vivido aquilo, eu ficaria muitas vezes parado na evolução, parado na oportunidade. E aí, quando a gente desencarna, né, e vai lá para o plano espiritual, quando a gente percebe, a gente está cheio de arrependimento, o que mais tem lá no plano espiritual. Até lendo os livros do próprio Chico Xavier, com o Espírito André Luiz, acho que, se não me engano, são os Mensageiros. O primeiro capítulo lá dos Mensageiros, ele é um capítulo só mostrando o quanto, relato de vários espíritos que o André Luiz estava ali acompanhando, que estão lá desencarnados no plano espiritual, falando de tantos arrependimentos, por medo de errar, por medo de viver a vida, de se expor, de se arriscar, de viver a sua autenticidade, a sua verdadeira essência na vida, por medo de enfrentar, de ser julgado pelos outros, né? Pelo medo de que os outros vão me julgar e não estou fazendo o correto, eu mesmo vou ficar me julgando. Calma, queridos, essa que é a intenção aqui, né, do nosso episódio. Errar faz parte. Faz parte da escola da vida. Igual na escola, né, irmão? Na escola lá, quando a gente está lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente está lá, a gente faz provas e a gente erra. E a gente aprende com aqueles erros. E a gente, nas próximas provas, a gente vai estar cada vez melhor. Então, esse é o propósito, que a gente não fique preso nesse perfeccionismo e busquemos um caminho de alto amor e de leveza. Sim. E aí, já que você falou de caminho, quais são esses caminhos para a mudança? O que acontece com você, comigo, com meu irmão, conosco, né? Que nos impede de, às vezes, vencer esse medo, esse perfeccionismo, esse detalhe que muitas vezes eu travo ao errar ou diante de uma situação que eu acho que vai ser equivocada. A gente tem que sempre se perguntar o que está acontecendo comigo, que caminho eu tenho que fazer para tomar essa decisão diferente. Porque a gente está tentando conversar aqui carinhosamente para que a gente possa colocar no nosso coração que o que verdadeiramente sempre vai importar é a nossa intenção por trás dos atos. E essa intenção ela é construída pela minha percepção do que é o bem, o melhor, sabe? Eu tenho que tentar compreender que não há momento para mim em que eu ferir alguém ou que eu desejar algo ruim para alguém constrói algo bom em mim. Eu tenho que entender isso, sabe? Porque só fere quem está ferido. Eu só consigo emanar uma energia ruim para alguém se eu me encher dessa energia ruim. Não tem como eu estar super feliz, tranquilo e emanar uma energia ruim, porque eu estou cheio de felicidade. Então eu não vou conseguir naquele momento. Para eu emanar ruim, eu preciso mudar a energia que está em mim para emanar algo ruim. E você quer algo ruim na sua vida? Ninguém quer, a gente não quer. Então eu tenho que começar a aprender a que eu sou uma usina, eu sou um produtor de coisas. O que eu quero produzir? Coisas boas. Eu não vim aqui produzir coisa ruim. Eu vim aqui produzir coisa boa. E se eu quero produzir coisas boas, elas passam pela minha intenção de produzir as coisas boas. Então, se eu vou chegar no local, vou fazer algo, mas os outros vão me criticar, os outros não vão me enxergar. Sua intenção é boa? Você está fazendo aquilo só por fazer, ou para aparecer, ou para alguma coisa, sua intenção é boa. Você quer o bem. Tente. As pessoas, todos nós estamos precisando de coisas boas, não estamos? Demais. Quando vem alguém com carinho, com intenção boa para gente, para perto da gente, a gente sente. Por mais que às vezes a pessoa faça uma coisa besta, uma coisa que não possa ser o mais correto, a gente sente a energia que ela tinha. E isso nos acalma. A gente nem leva em consideração que ela fez alguma coisa errada. Porque o que importou pra gente foi o carinho que veio com aquele detalhe. E a gente vai aprendendo. E aí partindo da gente, quando a gente vai escolher fazer alguma coisa, e a gente teve a intenção boa e errou, a gente aprendeu naquele movimento o que a gente errou. Opa, eu errei ali. Por exemplo, no café faltou um pouco mais de atenção para eu lembrar que o meu irmão estava aprendendo café ainda, não está com o mesmo gosto que o meu. E aí eu tenho que entregar para ele algo mais suave. Não tem que ser na intensidade que você costuma fazer, mas na intensidade que o próximo talvez, gostaria. Modular. E aí faltou tentar modular o meu equilíbrio de entendimento para ele. Na próxima vez, com certeza, eu vou lembrar de entregar um café para ele mais suave, mais tranquilo, porque eu vou ganhando isso ao tentar. Agora, se eu não tentasse, eu nunca ia desenvolver essa habilidade de perceber. Não é a habilidade de fazer café, gente. É a habilidade de perceber o equilíbrio que eu tenho que colocar para adentrar a vida do outro. Essa percepção do outro. O café me ensinou a aprimorar minha percepção de quem eu amo, de quem está próximo de mim, para que na próxima eu não erre.
Então, isso vai acontecer com vários detalhes da tua vida. Ninguém desenvolveu uma profissão 100% certo. Meu irmão falou de concurso aqui. Com certeza ele estudou para vários. E vários ele não conseguiu. Eu tive... E fracassei. alguns ele acertou. Vários ele acertou. Por quê? Porque ele persistiu. É inteligente? É, mas persistência, dedicação. Continuou lutando, mesmo tendo errado em alguns. Assim foram as histórias das nossas vidas. Todo o caminho até a conquista, até o crescimento, a evolução, tem várias etapas de derrotas, assim, né? De fracassos que vão construir. Ninguém, todas as descobertas, né, na humanidade, tudo que a gente evoluiu, sempre teve, todos eles erraram, até conseguir acertar. Normalmente, na verdade, até o caminho do acerto, né? Ela tem repleto de erros antes. E esse é um ponto-chave do nosso entendimento. Não é porque errou que é um fracasso. Exato. Errar é um aprendizado. É uma escada que você sobe em busca do acerto. Errar não é fracassar. Errar é tentar. Fracassar é desistir. Fracassar está muito mais vinculado com eu abrir mão e desistir de tudo. Porque eu fracassei, eu me abandonei. Nunca se abandone. A gente tem que lembrar disso. Porque a gente tem muito esse negócio de fracasso vinculado a erro. Não é. Errar faz parte. Errar é subida, é caminho. Caminho para se chegar no melhor, no acerto, na paz e no amor. Esse é o que a gente deve levar para o coração sempre. Se a gente desistisse de fracassasse e disparasse, aquele café que meu irmão ia me trazer, ele não ia fazer mais. Então, mesmo que o café tenha vindo ruim no primeiro, ele ia desistir depois daquele erro e não ia fazer mais o bem. E nunca mais é uma atitude, né? Esse simbolismo do levar o café, fazer o bem. Aí você não vai fazer mais o bem, nem ao próximo, nem a você mesmo. Você desiste até de si. Então, a gente tem que olhar e saber que os erros que a gente faz consigo e com os outros fazem parte. E a gente não desista de buscar fazer o bem. Né? E existe, eu vou até ler para vocês aqui, queridos, uma lista que eu achei muito legal do livro da Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufour, que ela trouxe várias consequências, né, gravíssimas de quando reagimos negativamente aos nossos erros, quando a gente tem uma postura ruim diante dos nossos erros. Olha isso, gente. Olha, são vários, tá? Primeiro, são alguns exemplos. Um estado íntimo de desconforto e desassossego quase permanente, quando a gente fica constantemente assim, não está em paz interior, né? Está sempre insatisfeito com alguma coisa. Torturante sensação de perda de controle sobre a existência. Né? Outra sensação de que a gente está... Nossa, não consigo coordenar minhas ações, eu sou refém das minhas próprias sombras, né? E aí fica nessa postura de tortura, né? Essa sensação ruim. Baixa tolerância à frustração. Né? Isso que temos muito hoje em dia, né? Cada vez mais pessoas errou, aconteceu uma coisa fora da nossa expectativa, a gente desiste, né? Desequilibra. Ansiedade de origem ignorada. A nossa sociedade da ansiedade é o que mais temos hoje, né? A gente tá cheio de ansiedade, eu também tenho, meu irmão também tem, e aí quando a gente tá naquela ansiedade de origem ignorada, de onde está vindo essa ansiedade? A gente fala um monte de coisa, coloca a responsabilidade dessa ansiedade em várias coisas externas e não olha para si. Não tá vendo qual é diante da nossa própria autoexigência, né, que a gente traz essa ansiedade. Medos incontroláveis de situações irreais. A gente tá, um medo descontrolado, medo desequilibrado de situações que nem são aquilo que a gente estava imaginando, né? E irritação e mau humor sem motivos claros. Estamos sempre nesse estado mal, né, de desequilíbrio. Sempre na defesa. Sempre na defesa. Angústia diante do futuro com aflições e sofrimento por antecipação. A gente está sempre, tanta angústia olhando para o futuro, né, e fora do nosso presente, que a gente já vive as experiências, né, olhando para angustiados. Com coisa que nem está passando, coisa que nem está passando. E às vezes nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Tanto medo de errar que a gente tem. Meu Deus, vai acontecer aquele negócio no futuro, e aí fico já sofrendo, dizendo que, meu Deus, calma. Aquilo muito provavelmente não vai acontecer e você já está sofrendo com aquilo. Excesso de imaginação diante de fatos corriqueiros da vida. Descrença na possibilidade de mudança e nas tarefas de renovação. Né? Quando a gente perde essa esperança, acabamos perdendo também essa fé na possibilidade de mudança nossa interior. Né? Decisões infelizes no clima emotivo de confusão mental. Nossa, aí a gente machuca pessoas que a gente ama, porque naquele momento que a gente não atendeu a nossa expectativa, a gente errou, o outro errou, a gente acaba nessa confusão mental machucando pessoas que amamos. Né? Intenso desgaste energético decorrente de conflitos e desânimo.
Você vê quantas coisas ruins, né, irmão, Sim. que traz esse processo de não olhar para nossos erros com mais amor, com mais compreensão e sabedoria. E aí, né, irmão, pra gente não terminar o nosso programa com tantas consequências negativas do que relação a esse medo de errar causa, a irmã Sulfur lá atrás, no final, arremata, né, com uma conclusão bem legal, que é o seguinte, todas essas consequências negativas, elas têm normalmente 3 origens mais fortes, que é a baixa autoestima, nossa, né, a culpa e o medo de errar, que é o que a gente está falando aqui, nesse medo de errar. E aí, no final, ela fala assim, quando a gente busca realmente essa transformação e olhar para o erro e toda essa questão com mais sabedoria, né, buscando essa transformação, a culpa se transforma em autoaferição da conduta e freio contra as novas quedas. Então, a gente não fica preso naquela culpa, a gente olha para isso com mais, como uma ferramenta para a nossa construção e não errar mais. A baixa autoestima converte-se em capacidade de descobrir valores. A gente olha para isso olhando mais as nossas virtudes, então ficar focando na baixa autoestima, nas nossas imperfeições. E, por último, o medo de errar promove-se a valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões. Então, você vê que bacana, né, pessoal? Tudo quando a gente olha essas questões todas, olha para a culpa, para o medo de errar com mais luz, a gente consegue ver que elas são grandes professores, grandes professoras, né? E a gente consegue levar essa vida com esse propósito de aprender sempre, né, irmão? De mudança. Mudança. Falei demais, queridos. Hoje nosso programa bateu recorde, né? Então, espero que vocês não tenham ficado com sono aí, né? Mas estamos aprendendo que esse assunto é muito bom, muito importante. E a gente agradece mais uma vez pela presença de vocês aqui. Estamos no nosso 4º episódio e sempre, queridos, lembrem, quartas-feiras às 21 horas estamos aqui no próximo episódio e mandamos sempre boas energias. Continuem tendo a coragem de viver a vida de vocês. Beijo. Com Deus.